Deixar o país de origem é deixar para trás a língua materna, a cultura e as raízes do lugar onde se vive. Para falar sobre a literatura e as migrações, nós convidamos a escritora Adriana Lisboa, que vai participar do nosso programa. Seja bem-vinda, Adriana, ao Trilha de Letras. Obrigada, Kátia. Um prazer estar contigo de novo. Nossa, é verdade. Pessoal, é só para explicar, porque tem 6 anos que eu entrevistei a Adriana Lisboa para começar um programa que eu fazia na Rádio MEC, faço até hoje, que é o Conversa com o Autor. Então é especial esse nosso encontro hoje com a Adriana aqui de novo com a gente. E você está aqui de passagem porque você mora nos Estados Unidos, não é isso? Isso, exatamente. Eu estou nos Estados Unidos já tem 12 anos, um bocado de tempo. Foi por quê? Por que você viajou para os Estados Unidos e acabou se estabelecendo e morando lá? Foi pela razão mais interessante do mundo, né? Que é o coração, né? Não teve nada a ver com opção política ou de qualquer outra ordem. É interessante porque os Estados Unidos nunca foi um país que estivesse particularmente no meu mapa, né? Mas eu conheci o meu marido, que é brasileiro, mas que mora já nos Estados Unidos há mais de 20 anos. E, enfim, e aí eu fui para lá, para estar com ele. E lá você está até hoje? E lá eu estou até hoje. E escreveu vários livros lá? Já escrevi talvez uns 6 ou 7 livros lá já, entre romance, poesia, conto. Bom, o último livro dela, gente, vou mostrar para vocês, é esse aqui, Delicado, Pequena Música, um livro de poesias da Adriana Lisboa, que tem nas raízes dela essa questão ligada à música e que é muito forte. A gente precisa falar desse seu trabalho que era feito com música aqui no Brasil, né? Você trabalhava muito com isso, depois é que você foi para a literatura. Eu sou formada em música, né? Minha graduação é em música, eu tenho pós-graduação em literatura, mas eu venho de uma família de músicos informais, né? Meu pai canta muito bem, minha mãe tocava violão muito bem, eles faziam sempre saraus em casa e a música era algo informalmente muito presente na nossa vida. Eu comecei a estudar música cedo, estudava violão, estudei canto e tal. E o meu primeiro trabalho foi com música, né? Eu com 18 anos, numa das minhas migrações, eu fui morar na França, fui sozinha e tal, e lá eu trabalhava com música, né? Eu ganhava vida cantando música brasileira. E aí quando voltei para o Brasil, quis fazer faculdade, para mim era um pouco uma continuação, né, lógica da minha vida e estudar música. E aí fiz Unirio, me formei em flauta, trabalhei com isso durante alguns anos. Mas a literatura, eu acho que é um amor anterior à música para mim, né? Eu escrevo desde muito cedo, desde criança, praticamente de quando eu aprendi a escrever, que eu comecei a ensaiar uns poeminhas, e uns contos, e umas crônicas, e umas coisas assim. E houve um momento na minha vida profissional em que a música estava tomando todo o meu tempo, né, o meu tempo útil, entre ensaios e aulas que eu dava e que eu tinha, né, estudo e tudo mais. E eu sentia muita falta da literatura, sentia muito falta do tempo que eu tinha, né, que eu sempre tinha tido, né, um tempo sagrado de poder sentar e escrever, né, e ler. E aí eu resolvi tentar me profissionalizar em literatura. Eu não tinha a menor ideia do que seria isso, né? Eram outros tempos também, isso tem mais de 20 anos, isso era pré-rede social, pré-tudo isso, né? Eu falei, bom, eu vou tentar escrever um primeiro romance para ver. Se eu conseguir me profissionalizar como escritora, então eu recupero esse espaço da literatura na minha vida, né? Foi mais ou menos esse o movimento. Mas eu acho que a música sempre esteve ali, de uma forma ou de outra, né? Tanto tematicamente, né? Eu acho que para mim é um prazer muito grande escrever sobre a música, ou com a música, né? Mas também no próprio trabalho do texto. Eu acho que tem uma questão aí do ouvido musical que eu sinto presente, para o bem ou para o mal, né, naquilo que eu faço, que eu procuro fazer. Nesse livro aqui, né, que eu já mostrei até para o público, que é o Pequena Música, tem, de certa forma, um pouquinho da tradução do que é viver fora também, da saudade que se tem da terra, por exemplo, do lugar, das suas próprias raízes. Quando você coloca no papel as letras, elas estão também, de certa forma, dizendo um pouquinho do que você sente. Claro.
Eu acho que isso aparece de várias maneiras, né? Eu acho que aparece na relação com a família, por exemplo, né? Que a minha família... Bom, meu filho se mudou comigo, meu marido mora nos Estados Unidos, então meu pequeno núcleo familiar, estamos os 3 por lá, mas o resto todo da família, que é bastante grande, ficou aqui. Então, tem muito isso para mim, né? Para mim, pessoalmente, tem muito isso da raiz ligada à família, né? E em 2014, quando eu estava escrevendo, começando a pensar nesse livro, minha mãe faleceu aqui no Brasil, então para mim foi também uma perda importante. Eu acho que além do desenraizamento, e eu continuo escrevendo em português, então quer dizer, tem uma espécie de planta aérea, às vezes eu me sinto, né? Quer dizer, eu continuo mantendo certas coisas que são características da minha formação, da minha adolescência, da minha juventude, mas outras coisas estão totalmente no ar, né? Então, eu acho que eu volto muito para essa questão da família. E com a perda da minha mãe, eu acho que teve uma espécie de dupla perda, né? Uma perda... Se eu falo de perda, mas assim, a minha migração foi uma migração voluntária, né? Quer dizer, eu não tive que sair do país, eu não fui, quer dizer, não tenho um ingrediente de sofrimento, assim, né? Não sou uma refugiada política nem nada, quer dizer, foi um movimento, num certo sentido, confortável. Mas tem o que falta, né? Tem o que falta. Então, acho que o meu olhar, ele está sempre... de várias maneiras, essa mirada, ela está sempre, de um modo ou de outro, voltada para esse lugar, né? Isso que você está falando, uma vez eu entrevistei um autor que ele também morava em Barcelona e ele voltou para o Brasil porque a mãe ficou doente e ele disse para mim na entrevista que o que mais ele sentiu foi quando houve realmente essa questão da mãe doente e a questão de quando alguém tinha algum problema aqui de saúde e ele se sentia longe. E ele disse que também escrevia muito nessa época para colocar para fora os sentimentos dele. Adriana Lisboa, então eu vou pedir para que você leia um poema desse livro para a gente poder conhecer um pouco da sua escrita e o público também, né? Poder saber como é que você fez esse livro. Esse livro tem uma primeira seção que é uma série de poemas sobre coisas, sobre objetos, é uma espécie de homenagem assim ao mundo material, né? Que às vezes eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi assim pelas minhas passagens, minhas pesquisas sobre o Japão, né, que é um país assim que tradicionalmente tem uma espécie de reverência pelo mundo material do pequeno, assim, do que normalmente a gente desconsidera, ou uma mesa, ou uma xícara, ou um óculos, né, algo assim que a gente trata às vezes com certo descaso. Então esse livro tem uma série de poemas aqui que são, que eu entendo como uma espécie de homenagem às coisas, né, ao mundo material. E esse aqui que eu escolhi para ler tem outro motivo também, porque é uma espécie de enfim, a memória da minha mãe está presente aqui também, né? Então achei que seria interessante de ler. Se chama A Uma Calça Jeans. Eu te peço desculpas pela lambança da bainha. Pesquisei o passo a passo, mas a agulha é muito pequena, a linha é muito fina e minhas mãos se impacientam demais. Outras calças que tive no passado desfrutaram da costura contemplativa que minha mãe lograva, talento que não herdei, embora tenha tentado, agulhas de tricô aos 10 anos, inclusive. Minha destreza não passa de um emaranhado de linhas para a emergência de um botão. Sinto muito calça jeans. Parece que seguiremos tropeçando juntas em nossas costuras mal ajambradas, enquanto ainda coubermos uma na outra e o tempo, condoído, ainda couber em nós. Ai, Adriana Lisboa... a calça jeans, ela na verdade é um objeto mesmo para traçar um elo de ligação da sua memória afetiva com esse Brasil que estava aqui e que de certa forma ligava a essa mãe. É extremamente bonito o seu poema e emociona a gente, não é? Porque a gente se coloca no seu lugar. Bom, a gente ouviu você e o seu depoimento é muito importante. A minha mãe, por exemplo, é espanhola e a minha tia também, e ela já está aqui há mais de 50 anos, Adriana. E ela sempre diz assim para mim, Cate, é impossível você perder o que você tem nos seus traços de terra. Você deixa a sua terra, mas ela parece que não sai de dentro de você. Então, eu continuo espanhola, amando o Brasil. E, então, eu senti no seu depoimento agora um pouquinho do que a minha mãe diz sempre para mim, que é algo impossível de se retirar.
migrar, são as suas raízes. E a gente vai ouvir agora, vamos lá, Adriana, a gente vai perguntar e saber para outro autor como é que as migrações, né, elas cada vez mais atuais, elas se refletem na literatura. Vamos lá, Adriana? Eu já conheci os meus avós numa diáspora, eu já conheci os meus avós morando no Brasil. Então isso é uma questão que desde pequena, ouvindo as histórias, e sempre eram histórias que vinham da Polônia, né? Então, como é que foi a infância deles? Então isso realmente me motivou e sempre ficou guardado dentro de mim. Então foi uma forma de colocar para fora essas histórias, de contar um pouquinho daquilo que eu ouvi a minha vida inteira, mas também criando em cima, porque o meu livro é uma ficção, ele não é a história real dos meus avós. Ele é baseado numa história de pessoas que eu conheci e especificamente uma pessoa que eu não conheci, né? Na verdade, o personagem principal eu não conheci, mas algumas histórias, elas permeiam verdades. A gente, infelizmente, não conseguiu ainda criar um mundo, um universo que seja mais humano, talvez. Então, essas questões, as guerras ainda existem, as desavenças ainda existem, as polaridades ainda existem, cada vez mais. Parece que a gente não está aprendendo. Às vezes, a gente aprende de um lado e desaprende do outro. E então isso acaba que fica muito próximo de todo mundo. Então acho que por isso atrai, porque é o que está na vida da gente, é o que está sempre acompanhando o ser humano em qualquer lugar que ele viva. A gente se desloca, a gente se muda, em alguns lugares a gente é bem recebido, em alguns lugares não, é bem recebido por algumas pessoas, por outras não, e isso se perpetua. Infelizmente, ainda se perpetua. O ideal, né, o mundo ideal, seria, né, todo mundo ser bem recebido em todos os lugares. Mas por diversas questões, que eu não vou entrar aqui no mérito, não sei se são certas ou se são erradas, mas por diversas questões, nem sempre as pessoas são bem recebidas. Então isso ainda é uma verdade. Adriana, é bom a gente ouvir sempre uma outra opinião. E aí eu vou perguntar a você sobre a questão profissional nos Estados Unidos, enfim, no mercado internacional editorial. Como é que é essa sua relação? Bom, a gente sabe que é muito difícil para um autor brasileiro escrevendo em português, né, essa difusão internacional por vários motivos, né? Primeiro que a gente escreve em português e nem sempre, ou diria que raramente, as editoras em outros países têm leitores de português. Então a gente começa esbarrando um pouco nessa parede aí, né, de ter que ter um livro traduzido para uma outra língua, que tradicionalmente é o inglês, para que os livros possam ser avaliados por outras editoras. E isso muitas vezes é uma iniciativa que tem que partir do próprio autor, né? Então é uma coisa bem caseira mesmo, né? Que o autor contata um tradutor, faz aquele sample, né, que a gente chama de tradução de um capítulo, 2 e tal, para então apresentar as editoras fora do Brasil. Adriana Lisboa, a gente vai continuar falando com você sobre tradução, realmente é um tema que tem muita coisa para ser dita. A gente vai agora para o intervalo do Trilha de Letras, mas antes vamos assistir o quadro Leituras com a nossa produtora Maíra de Assis, que sempre dá ótimas dicas de livros para vocês. Até já! Quando a gente pensa em migração, logo uma pergunta vem à nossa cabeça. O que leva uma pessoa a deixar as suas raízes para trás? Uma nova oportunidade de trabalho, um grande amor, uma fuga ou simplesmente a chance de viver em uma nova cultura? Nesse livro aqui, Com Armas Sonolentas, Carola Saavedra aborda essa questão a partir da perspectiva feminina. E os laços entre os países de destino e de origem nunca são completamente rompidos pelas suas personagens. Agora a gente vai ler um trechinho aqui, em que a Carola retrata muito bem esse processo para a primeira personagem do livro dela, a Ana.
Ana já estava havia quase um ano em Mais-Gosenheim. Nem se atrevia a dizer Alemanha, porque da Alemanha ela ainda não havia visto quase nada. Rainer viajava praticamente o tempo todo, e ela passava os seus dias entre as aulas da universidade e à espera de um telefonema ou uma mensagem do famoso e ocupado cineasta com quem se casara. Uma leitura de um reencontro consigo mesmo para quem está longe de casa. O Trilha de Letras está de volta e hoje a gente está conhecendo um pouco mais do trabalho da escritora Adriana Lisboa e falando também sobre migrações. Mas antes, vamos ao nosso quadro Dando a Letra, aquele espaço para autores novos divulgarem os seus trabalhos. E a gente já volta com a Adriana. Vamos ver o de hoje? Oi pessoal, eu sou Fernanda Nia, autora de Mensageira da Sorte, uma história sobre uma jovem que tem que entregar a sorte para os azarados de um Rio de Janeiro que está completamente caótico lá. Eu tento trazer algumas reflexões sobre justiça, amadurecimento e o nosso papel em tentar mudar alguma coisa no mundo, em tentar melhorar o mundo, só que sem deixar de rir bastante no caminho. O que é engraçado, porque o meu processo de escrita ele é algo muito regradinho no momento que eu estou montando a estrutura da narrativa. Eu preciso saber para onde eu estou caminhando sempre. Mas ao mesmo tempo disso eu estou lá fazendo comédia o tempo todo e pegando aqueles momentos bobos e cotidianos da nossa vida e colocando lá. Porque é isso que vai, de fato, aproximar o leitor da história em si. O desenrolar disso vocês encontram em Mensageira da Sorte, já disponível nas maiores livrarias do Brasil. Eu também o divulgo nas redes sociais, na internet, é só vocês digitarem Fernanda Nia, que vocês me encontram em qualquer lugar, em instituições de ensino, como colégios, e nos principais eventos literários do país. Então é isso, obrigada pessoal e boa leitura. Viu, Adriana? É o pessoal que não para de escrever aqui no Brasil. E aí eu te pergunto, e você falava sobre isso, a gente ouviu a Adriana antes do intervalo dizendo a dificuldade de ter a tradução, né, dos seus livros. Como é que o escritor brasileiro pode, então, fazer para publicar seus livros lá fora? Porque tem um peso, inclusive, econômico com essa tradução, não é? Claro, claro, sem dúvida. É muito... Às vezes isso parece tão quase subjetivo, né? Porque eu acho que cada caminho é um caminho e às vezes eu me pergunto se a gente precisa mesmo, né? Às vezes existe uma percepção de que a gente sendo traduzido fora do Brasil e conquistando, né, outros... É quase como se eu me lembro do jogo de War, né? Como se a gente estivesse botando pecinhas assim no tabuleiro de War, né? Isso não necessariamente equivale a muita coisa em termos de retorno financeiro e em termos de ser efetivamente conhecido, né? O fato de você ter um livro publicado na Polônia não significa que você vai ser um autor que vai ser conhecido, que vai vender necessariamente, que isso vai significar, portanto, uma possibilidade de viver disso, né? Isso que eu estou querendo dizer. Adriana Lisboa tem um livro, vou mostrar para vocês, esse aqui, olha, Sinfonia em Branco. Esse livro aqui levou a Adriana a ganhar um prêmio, que é o Prêmio Saramago, e também recebeu um prêmio de tradução, não é? Ou seja, ficou entre os finalistas. Ficou entre os 3 finalistas do prêmio do PEN Club americano. Como uma tradução muito bem feita. Entre os 3 livros. Bom, o PEN tem vários prêmios, né, importantes de literatura, e um dos prêmios é literatura em tradução, de todos os idiomas, e no ano em que o Sinfonia em Branco saiu lá, ele ficou entre os 3 finalistas desse prêmio. Agora, a gente falava das dificuldades, existe dificuldade também do tradutor, que está acostumado só com a língua inglesa ou a língua espanhola, enfim, traduzir o português. Deve ser uma questão difícil também de você encontrar alguém ou uma editora que tem interesse em fazê-lo, não, Adriana? Sem dúvida. E aí, várias coisas, mais uma vez, entram nesse jogo, né? Eu acho que tem muito... O tema do livro, né? O assunto que é tratado, ele pesa demais. Então, em geral, eu acho que, nossa, salvo
muito honrosas exceções de editores, em geral pequenos, que estão mais preocupados com a literatura, com a qualidade literária mesmo texto. Em geral, os editores estão pensando em vender, né? Então querem um livro de um autor brasileiro que, de preferência, fale sobre o Brasil, ou que eles consigam encontrar ali dentro alguma informação sobre o Brasil, né? Algo que caracterize o livro como um livro brasileiro. Eu vejo de uma maneira, assim, um pouco transversa, né, toda essa questão do sucesso. Eu acho que na literatura atual, não só no Brasil, em todo o mundo, né, existe uma espécie de hipertrofia da figura do escritor, do autor, né, sobre o próprio texto. Às vezes eu tenho a impressão de que nos encontros, em feiras literárias, festas, festivais, etc., o autor aparece muito mais do que a sua obra, o que eu acho uma pena, né? Porque, na verdade, a gente... Sabe, o que vale é o trabalho, né? Eu vejo a minha literatura como fruto do meu trabalho. Eu acho que é ela que conta, não eu, né? E eu não sei nem até que ponto eu sou a pessoa mais qualificada para falar sobre o meu trabalho, né? Sei lá, se eu fosse um marceneiro, tivesse feito uma mesa e tal, talvez alguém que não necessariamente, né, tivesse executado o trabalho teria até mais condições, assim, com o olhar de fora, de avaliar aquilo. Mas, dito isso, como eu te falei, eu continuo escrevendo em português, eu escrevo os meus livros e lanço primeiro no Brasil. Eu não tenho vindo muito aqui para eventos literários, porque é um pouco uma opção minha, assim, eu não gosto de estar tão presente, né, nesse sei lá, circo, mas não de uma forma pejorativa que eu estou querendo dizer isso. Em todo esse entorno, né, da figura do escritor, né, da pessoa do escritor, eu acho que isso assim está realmente um pouco exagerado, tanto que eu não estou em mídias sociais, não tenho Facebook, não tenho Instagram, não tenho nada disso, Twitter, nada. Porque eu acho que o que importa para mim, com relação ao trabalho que eu faço, é o trabalho que eu faço. Eu gostaria que o meu trabalho falasse por si, sabe? Eu acho que é bacana eu chegar e vir aqui no teu programa, por exemplo, e poder ler um poema e que esse poema fale por mim, sabe? Mais do que qualquer outra coisa que eu possa falar sobre ele, né? Diferente de quando a gente está falando de outras questões, a ver com mercado, como as perguntas que você estava me fazendo e tal, né? Então, eu tenho tido uma relação assim de que eu acho muito bacana vir ao Brasil, por exemplo, para conversar com leitores, para bater papo com leitores, para trocar ideias, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é preciso um certo pé atrás, sabe? Eu acho que é preciso não exagerar nessa presença da figura do escritor. Adriana, a gente vai ouvir agora, mais uma vez, uma outra opinião sobre a questão dessa influência das culturas de vários países, enfim, e que tornam a literatura, com certeza, mais rica. Vamos ouvir. Eu acho que as referências estão sempre aqui dentro. Eu acho que a gente não deixa de ser quem a gente é. Eu escrevi sobre alguma coisa que estava muito dentro de mim. É uma coisa que era muito da minha infância, de histórias que eu escutei. E eu acho que é muito difícil você tirar a sua origem de dentro de você. Eu acho que você morando fora, pode até ser que você escreva sobre alguma coisa do seu dia a dia, porque, enfim, do seu dia a dia lá fora, da sua nova vida, da sua vida diferente. Mas eu acho que a gente sempre vai trazer um toquezinho verde e amarelo. A vida da gente, ela é uma série de histórias, de uma série de lugares. E a gente vai trazendo isso ao longo da vida da gente. Então a gente, uma hora vai escrever sobre o Brasil, uma hora vai escrever sobre onde a gente morou, sobre a Polônia, sobre os Estados Unidos, sobre Paraty, sobre Búzios, sobre os lugares que a gente trouxe dentro da gente. Bom, Adriana, a gente ouviu mais uma vez sobre essa questão da riqueza cultural, que é essa troca de quem vive num país, quem vive em outro. E aí eu pergunto para você, e os novos projetos que estão sendo escritos por você lá fora? O que vem por aí?
Bom, estou com 2 livros novos sendo lançados. O meu terceiro livro de poesia, chamado Deriva, não por acaso, que vai sair pela editora Relicário, e um novo romance chamado Todos os Santos, que sai pela Alfaguara. Deriva, você diz que não é por acaso. Você, de certa forma, às vezes se sente um pouquinho à deriva? Bom, tem muitos significados interessantes essa palavra, né? E eu gosto dela. Eu acho que essa ideia de não saber muito bem, né, onde é que a gente está, por onde que a gente está navegando, talvez seja uma das formas mais honestas de lidar com o mundo. E aí isso não necessariamente tem a ver com você ter a experiência da migração na sua vida, né? Eu acho que estamos, por exemplo, no Brasil, todos muito à deriva no momento, né? Aqui, dentro das fronteiras de um país. Mesma coisa nos Estados Unidos, mesma coisa em vários outros espaços geográficos. Então, por acaso, é um livro que fala muito de ilhas e de migrações transoceânicas, assim, que era uma coisa que estava me interessando muito quando eu estava começando a escrever. Mas eu acho que existem várias formas de pensar essa deriva, né? Formas íntimas, inclusive, né? A gente pode estar à deriva dentro da nossa própria experiência de vida, dentro do nosso próprio corpo, né? Eu até te pergunto isso porque todo mundo diz que a vida do escritor ela é sempre um pouco solitária. É ele com os escritos, ele escrevendo consigo mesmo, trocando ideias, enfim. E você já está fora do Brasil, como você diz, você já está no seu cantinho, a sua família toda aqui. Imagino que você tem muitos amigos lá hoje, mas isso é uma solidão a mais na sua vida? O fato de estar fora do país. Olha, e não é. Eu acho que a gente acaba encontrando o nosso espaço, de um jeito ou de outro, né? Eu acho que até por uma questão de sobrevivência, a gente encontra as nossas identidades. Eu acho que, sei lá, tem uma coisa assim até de, por exemplo, viajar e estar num quarto de hotel onde você sabe que vai ficar durante algum tempo e é uma coisa que eu faço muito. Eu vou ali na rua e compro uma flor e boto um vaso de flor para ter alguma coisa de minha num lugar que não tem nada de meu, né, e pelo qual passam muitas pessoas. Então, eu acho que a gente acaba conferindo também, né? A gente acaba criando as nossas próprias identidades pelos lugares onde a gente passa. Adriana Lisboa, a gente não tem uma flor para botar aqui e dizer que você está aqui com a gente, passou aqui pelo Trilha de Letras. Mas a gente tem os seus livros e os brasileiros têm os seus livros e as suas histórias, e aí eu concordo muito com você. Você vai, né? Mas elas ficam aqui com a gente, isso é muito importante. Eu queria agradecer a você a sua presença aqui no Trilha de Letras, com essa sensibilidade e delicadeza que você tem. Muito obrigada. Obrigada a você, Cátia, foi um prazer. Foi assim um prazer enorme. Vamos juntar as mãos aqui, ó, os elos, né? Brasil Isso. o tempo todo unido, né? Gente, olha só, que conversa boa, não é? Que sensibilidade da Adriana Lisboa, é isso que fica. Eu acho que ela tem toda a razão quando ela fala da questão da leitura que a gente faz da obra dela, e é isso que faz com que a gente fique sempre muito melhor depois que a gente lê um livro. O Trilha de Letras fica por aqui, nós voltamos na próxima semana com mais um programa. Trilha, o caminho da literatura, passa por aqui na TV Brasil.